distante de nós acerca de uma oração. Então, nós podemos acessar a Deus. Nós podemos chegar próximos de Deus através do nosso crer, da nossa fé, da nossa oração. A plenitude de Deus não é algo impossível de ser alcançado. É um desejo de Deus na nossa vida. Há muitas pessoas que certas áreas da sua vida estão bem, mas outras áreas da sua vida não estão tão bem. E isso faz ser uma inconstância a vida de uma pessoa. Então Jesus, ele preparou o caminho e ele também já nos deu a solução para mantermos um equilíbrio espiritual na nossa vida. Mas para isso você precisa acessar o que você precisa para se manter com equilíbrio e alcançar a plenitude de Cristo. Amém, Jesus? Primeiro versículo que eu vou ler está na carta aos Romanos, capítulo 12, e o versículo de número 2. Carta aos Romanos 12 e 2. Amém? Esse é o primeiro versículo que eu vou ler. Diz assim: e não me conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém, Jesus? Agora, vá comigo, baixa um pouquinho, está muito alto o microfone. Agora vá comigo em João capítulo 15 e versículo de número 7. Evangelho de João, capítulo 15 e versículo de número 7. Amém, Jesus? Diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Amém? Poder se assentar no nome de Jesus. Pois bem, irmãos, todo dom perfeito, toda atribuição de Deus na nossa vida, ela vem através de um raciocínio lógico. Ela vem através de um conhecimento claro. Não pode ter nenhum vestígio de dúvida e não pode ter nenhum vestígio de alguma situação que não te faça crer naquilo que você está buscando. Há uma grande dificuldade na vida do ser humano, que é a compreensão das coisas que são de Deus. Porque nós só conseguimos identificar, nós só conseguimos entender, raciocinar em cima disso, se nós ativarmos o nosso modo espiritual. Se nós formos buscarmos explicações, se nós formos buscar razões, circunstâncias, dentro de uma lógica humana, o que nós vamos encontrar, irmãos, são motivos de sobra para você ficar desanimado. Porque infelizmente, humanamente falando, não existe muitas coisas para nos mantermos lá em cima, no auge, e rompendo e conquistando, não há. Então é necessário ativarmos o nosso modo espiritual, e é necessário aplicarmos o nosso coração em coisas que são de Deus, em coisas que vêm do alto, e colocarmos isso como pano ou como plano da nossa vida.
Porque senão, meus amados, nós não vamos conseguir alcançar o que está determinado na Bíblia para nós. E aí você pode me dizer: pastor, se já está determinado na Bíblia, então maravilha, não preciso fazer nada, vai acontecer. Engana-se você. Porque hoje nós vivemos pela graça. E a graça não é Deus vir com uma bandeja de servir. A graça é você cooperar com Deus através da sua fé, da sua obediência, da sua aplicação nas coisas do reino de Deus, para que você seja bem-sucedido. Essa é a grande realidade. Porque muitas pessoas tentam e não conseguem. Porque infelizmente não aplicam a sua vida nas coisas que são de Deus. E muitas das vezes aplicam todo o seu tempo nas coisas que são desse mundo. Então, nós precisamos ter um padrão de vida. Precisamos que a palavra de Deus, ela norteie o nosso caminho, para alcançarmos as bênçãos que o Senhor já preparou para nós. E não só as bênçãos, porque muitos pensam em bênção, muitos querem bênção, mas melhor do que a bênção é o seu crescimento espiritual, é o seu amadurecimento espiritual. Então, para prosseguirmos firmes e fortes, para alcançarmos a plenitude de Cristo, é necessário entendermos isso. Olha o que Paulo disse aos Romanos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que Paulo está dizendo para nós de uma maneira clara e objetiva? Que nós não podemos concordar com aquilo que está sendo feito lá fora. Esse mundo está na mão de um sistema, e esse sistema é anticristo. E se você se agrada desse sistema, se você se agrada conforme o mundo está lá fora, você então nunca vai conseguir enxergar as coisas com outros olhos. Vou explicar. Se você não se afastar disso, se você não rejeitar esse sistema mundano, você vai acabar perdendo o Senhor Jesus de vista e não vai conseguir alcançar a vitória desejada na tua vida. Ô pastor, é complicado, né? Não, é simples. Você precisa trocar a sua ótica. Você precisa olhar não com os olhos humanos, mas você precisa olhar pela fé. Porque o Senhor Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Está lá no livro de Hebreus. Se Ele é o autor e é o consumador da minha, da sua e da nossa fé, em algum momento da minha vida, da sua vida e da nossa vida, Ele vai requerer essa fé. Quem está entendendo, diga amém. E quando que Jesus vai requerer a minha fé? No momento em que você vai mudar de fase. No momento em que você vai crescer espiritualmente. Para eu vamos dizer, conquistar um diploma, eu preciso estudar, eu preciso ser avaliado. E se eu passar nas avaliações, eu me formo um dia e tenho meu diploma. Nas coisas de Deus não são diferentes. O Senhor permite certas provações na nossa vida, para sermos aprovados. Mas para alcançarmos essa aprovação de Cristo, rumo à plenitude de Deus, porque ninguém chega à plenitude de Deus de graça, ninguém chega na plenitude de Deus de qualquer jeito, ninguém vai alcançar a plenitude de Deus do jeito que quer. Entenda isso, por favor. Para alcançarmos a plenitude de Deus, nós precisamos primeiro
mudar a nossa maneira de pensar. Opa! Peraí, pastor, mas eu tenho que pensar como agora? Você tem que começar a pensar com a mente pensante de Cristo. Amém, Jesus? Veja que quando Jesus se manifestou nessa terra, muitos diziam que Jesus ele era contra a lei. E ele falou assim: não, eu não sou contra a lei, porque eu escrevi a lei, aleluia, e entreguei na mão de Moisés. Então eu sei a lei mais do que vocês. É vocês que não sabem e estão dizendo que eu não a cumpro. Então o ser humano é capaz de colocar Deus na parede e dizer: não, é Deus que falhou na minha vida, onde a verdade foi você que falhou. Quem está entendendo, diga amém. Então, se você se conforma com este mundo, você está fora dos planos de Deus. Se você está andando conforme esse mundo está andando, você está fora do plano de Deus. Porque a palavra está dizendo: não nos conformeis. Então não há vínculo, não tem como você aceitar, não tem como você passar a mão, não tem como você concordar com as coisas que no mundo está sendo feita. Tem certas coisas que a gente ouve, né, pela mídia, tem certas coisas que a gente vê pela internet, e isso traz revolta ao nosso coração. Mas essa revolta é uma coisa boa, é porque você não se conforma com aquilo, porque você sabe quais são os padrões de Deus, e você sabe que Deus não aceita aquilo. Então isso é muito importante. Quem está entendendo, diga amém. Ontem eu e a pastora demos um pulinho ali na feira da Aparecida rapidinho para comprar um negocinho que estava precisando ali. E aí nós passamos diante de uma banca. Uma mulher estava conversando assim com um monte de gente, falando assim: não, eu casei 2 vezes e a pior coisa do mundo é ser casada. Eu não acredito em casamento, eu vou casar com uma mulher. Aí eu falei: tá vendo como é que o diabo ele consegue colocar o sistema desse mundo no coração das pessoas facilmente? É claro que ela disse isso porque ela não conhece o poder do nosso Deus, aleluia. Ela disse isso porque ela nunca teve encontro com Jesus. Porque quando nós nos encontramos com o Senhor verdadeiramente, nós mudamos a nossa maneira de pensar. Então, sem transformação desse seu entendimento hoje, esquece. Então você precisa pensar diferente. Você precisa agir diferente. Você precisa ser diferente. Amém, Jesus? Mas Paulo ainda vai mais profundo. Ele diz que sem a renovação de entendimento, não tem como experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é a plenitude de Deus na nossa vida. Você perdeu de dar glória agora. Vou repetir. A boa, aleluia, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é a plenitude de Deus na nossa vida. Amém? Agora, mas Paulo diz que sem transformação de entendimento você não alcança ela. E aí? Você vai continuar vivendo na mesma vida? Você vai continuar pensando do mesmo jeito? Você vai continuar agindo do mesmo jeito? Falando do mesmo jeito? Se posicionando do mesmo jeito? Então esquece, meu irmão. Não tem como Deus mudar a sua vida. Não tem como Deus abrir as portas. Porque entenda, por favor, Deus, Ele não vai melhorar a sua vida. Deus não é Deus para melhorar a vida de ninguém. Deus, Ele vai mudar a sua vida. Ele vai transformar a sua realidade. Então, se você está em busca de melhora, Deus não vai melhorar a tua vida. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer transformar da água para o vinho. É isso que você precisa entender. Então, quando nós transformamos o nosso entendimento,
Nós vemos que a fé é algo inteligente, não é algo emocional. Que tem muitas pessoas falando, eu sinto Deus, o Deus fala comigo, mas no emocionalismo. E Deus não age na emoção, Deus age pela fé. Então a fé não é uma coisa que se sente, a fé é uma coisa que se faz. Quem está entendendo, diga amém. Eu estou sentindo fé. Espera aí, meu irmão, eu vou ter que repreender você. Porque fé não se sente, fé se faz. Então, a fé, ela precisa ser materializada. Essa fé, ela não tem que ficar escondida dentro de você. Mas pastor, eu quero materializar minha fé, como é que eu faço? Muda o seu entendimento. Muda o seu modo de pensar. Se deu errado até agora, não adianta você insistir. Não adianta você continuar em frente. Então, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é o ápice do que Deus preparou para o homem na terra. Porque as demais coisas maior do que isso, nós vamos receber na glória com Deus, amém? Mas aqui na terra o ápice é isso, é você encontrar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, que é a plenitude de Deus na nossa vida. Mas como eu estou te ensinando aqui, existe um caminho. E esse caminho não é o seu caminho, não é o meu, não é o nosso. É o caminho preparado por Ele. É o caminho que Jesus já preparou. Então vou ler de novo para que você grave isso bem forte no teu coração. E não vos conformeis com este mundo. Aleluia. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, Ele precisa estar em primeiro lugar das nossas vidas. Deus precisa estar acima dos sonhos. Deus precisa estar em primeiro lugar acima de bens materiais. Deus precisa estar em primeiro lugar acima de esposa, de marido, de filhos, de família. Porque se Ele não ocupar esse primeiro lugar da tua vida, Ele não ocupará o segundo lugar. Ele não ocupará em nenhum lugar. Quem está entendendo, diga amém. Porque você, eu, nós aqui nessa noite, estamos em busca de uma plenitude. Amém, Jesus? Então, quando nós entendemos esse primeiro passo, as coisas começam a ficar mais claras para nós. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Graças a Deus. Agora, quando nós completamos esse versículo com o capítulo 15 de João, e versículo 7, nós vamos ainda um pouquinho mais profundo para entender porque alguns conseguem vencer, alcançar coisas grandes na sua vida e outros não. Quando uns estão andando abençoadamente felizes, estão sendo abençoados, e outros estão passando pelo vale da sombra e da morte. É claro que eu quero que você entenda que existe certos processos na nossa vida, preparado por Deus, e essa é a didática de Deus. Não adianta querer fugir dela. Deus, Ele só consegue, muitas das vezes, forjar caráter. Deus, muitas das vezes, Ele consegue mudar a vida de pessoas se Ele passar pelo deserto, se Ele passar pela prova, se Ele passar pela luta, pela dificuldade. Se não for dessa forma, algumas pessoas não conseguem mudar de vida. Essa é a didática de Deus. Só que eu quero que você entenda que Deus, Ele usa esse método, mas é a maneira de Deus usar, é isso que Ele quer? É claro que não. Deus queria que o povo de Israel ficasse 40 anos no deserto, dando volta no mesmo lugar?
e sem saber aonde estava? É claro que não. Deus queria que eles chegassem mais rápido possível à terra prometida. Mas eles não chegaram no tempo que Deus determinou e ficaram 40 anos rodando ali no deserto sem direção. Por quê? Porque não entenderam o processo de Deus. Porque não entenderam a palavra de Deus. Porque não entenderam que Deus estava querendo fazer uma obra na vida deles. Então eles murmuravam. Então eles xingavam Deus. Eles se levantavam contra Deus. Então Deus falou: enquanto vocês murmurarem, enquanto vocês estiverem pensando do jeito que vocês querem, vocês continuam no deserto. Quem está entendendo, diga amém. Então olha o que João vai dizer. E não é João que vai dizer, perdão, isso aqui são palavras de Jesus. Olha o que o próprio Jesus disse: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiseres, e vos será feito. Isso é a plenitude de Deus na nossa vida. Imagine dobrar o joelho, orar e Deus responder. Imagine você colocar uma causa na mão de Deus, amanhã ter resposta. Imagine uma porta que está fechada, você ora, amanhã Deus abre essa porta. Ei, eu quero que você entenda que este lugar existe, e este lugar se chama plenitude de Deus. Amém, Jesus? Agora, entenda, o que Jesus estava falando? Se permanecerdes em mim. Meu irmão, Jesus está dizendo que você precisa confiar nele. Independente do que está acontecendo na sua vida. Então não importa o que aconteça com você, não importa o que aconteça com a sua família, não importa o problema que você está enfrentando, você confia em Deus e você sabe que a sua vida está nas mãos dele. Amém, Jesus? Estar em Cristo é se parecer como Cristo. Se estar em Cristo, aleluia, é poder, meu irmão, aleluia, entregar a sua vida, os seus caminhos, os seus sonhos, objetivos, família e tudo que você almeja na mão de Deus. Estar em Cristo é reconhecer que você não tem nada e que tudo na sua vida foi Deus que te deu. Estar em Cristo é agradecer todos os dias pelo dom da vida, pelo ar que respira, pelo pão na sua mesa, e saber que se fosse pela tua força, isso não estaria acontecendo, porque é Deus na sua vida. Permanecer em Cristo é ter uma vida santificada, é apartar da tua boca as maus palavras, é o teu pensamento estar voltado para o reino e não para este mundo. Estar em Cristo, meu irmão, é você não andar mais por aquilo que você vê, mas é andar neste mundo por aquilo que você crê. E o que você crê é mais poderoso do que tudo nesta vida. Porque se você crê no Senhor Jesus, aleluia, é Ele que vai te guiar. É Ele que vai te conduzir às vitórias na sua vida. Então Jesus disse: se permanecerdes em mim. Opa, primeiro passo. Segundo, Ele diz: e as minhas palavras permanecerdes em vós. Então nós já vimos aqui permanecer em Cristo, mas agora a palavra dele precisa permanecer em você. Amém, Jesus? Pastor, o que o senhor está dizendo? A palavra de Deus, ela precisa estar dentro de você.
Permanecer em Cristo também é você estar, é Deus estar dentro de você. Mas a palavra, ela precisa estar cravada, ao ponto que você a obedece, ao ponto de você identificar no seu dia. O dia tem 12 horas, nessas 12 horas, você identificar através da palavra oportunidades que você tinha para pecar, que você tinha para prejudicar alguém, que você tinha, aleluia, para fazer alguma coisa errada, mas não fez, porque a palavra está no seu coração. Amém? Agora, eu quero que você entenda que a palavra de Deus é algo que você precisa obedecer. Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vós. Irmãos, isso é muito poderoso. E eu te dou um exemplo de como uma pessoa, tendo uma palavra, ou vivendo na palavra, obedecendo a palavra, ela conquista tudo na sua vida. Você quer ver o exemplo? Vai para Josué capítulo 1. Livro de Josué. Capítulo 1. Eu vou ler aqui, você só acompanha. Você vai ver o que Deus disse para Josué. Amém, Jesus? Preste bem atenção. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora e passa o Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, é a planta dos vossos pés, eu tenho lhe dado por vitória, como prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, até o grande mar do poente, será o vosso termo. Ninguém poderá resistir todos os dias, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Agora, nunca te deixarei e jamais te abandonarei. O que Deus está fazendo para Moisés? Promessas. Deus está fazendo para Josué promessas. Mas Deus, ele tem promessas para mim. Ele tem promessas para você. Ele tem promessas para nós. Amém? Mas só que é o seguinte: existe o teu lado. Existe o que você deve fazer para conseguir essas promessas. Olha o que diz a palavra do Senhor em diante. Aleluia. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo andar na terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida de fazer conforme toda a lei que toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Opa! É a primeira vez que parece a palavra de Deus. Moisés havia concluído a Torá. Moisés havia concluído os Pentateucos. Estava escrito, estava documentado, já estava em forma de pergaminho. Então, de que Deus estava falando para Josué? Lembra daquilo que Moisés escreveu? Lembra das leis que está naquele livro? Nunca te aparte de você. Amém? Agora entenda, presta bem atenção. Dela não desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde que andares. Ei, sem obediência à palavra de Deus, se nós não estivermos em Cristo, e a palavra de Cristo não estiver em nós, meu irmão, esquece, nunca você vai conseguir mudar de vida.
Não tem mágica. Podem prometer qualquer coisa para você. Podem falar, traz tudo que você tem, põe no altar que amanhã você vai ser abençoado. Mentira! Mentira! Só existe um caminho para sermos abençoados. Quando a palavra de Deus estiver em mim, aí eu vou ser bem sucedido. Aí o meu negócio vai para frente, a minha empresa vai para frente. Aí, meu amado, aquilo que eu ponho a mão vai prosperar. Em tudo que eu entrar vai acontecer. Eu vou ser bem sucedido no trabalho, na empresa, como empregado, como patrão, como marido, como esposa. Mas se eu estiver em Cristo e as palavras deles estiverem em mim. Continuando. Não se afaste da tua boca este livro da lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Ah não, você perdeu da glória a Deus aí. Você perdeu de glorificar a Deus aí. Amados, entenda isso, por favor. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que você pensa, é do jeito que Deus determinou. E enquanto não mudarmos o nosso entendimento e entender que os caminhos de Deus são maiores do que o meu, e que Ele pensa mais do que eu, e que Ele está à frente de mim, e que Ele é mais poderoso do que nós não vamos alcançar aquilo que nós queremos nessa vida. Olha o que ele diz para Josué: não aparta esse livro da lei da tua boca, porque se você obedecer essa palavra, Josué, você será bem sucedido, você vai prosperar o teu caminho. Meu irmão, preste bem atenção, prosperidade é para aqueles que têm a palavra de Deus no seu coração e que não desobedece. Se a palavra fala, faz, faço. Se a palavra faz, vai, eu vou. E eu não sei como, eu não peço explicação para Deus. Simplesmente eu obedeço, porque eu creio na sua palavra. Amém, Jesus? Então isso é o caminho da plenitude. O que Deus estava ensinando a Josué é para que ele encontrasse a plenitude de Deus. E Josué alcançou a plenitude de Deus. Porque quando ele colocou em prática isso que Deus o ensinou, assim como Deus falava com Moisés, Deus também falou com Josué. E Josué foi um grande líder de Israel, levou a tomar posse da terra prometida. Deus deu vitória a ele na frente do povo. E agora eu trago outra revelação bombástica para você. Meu irmão, isso aconteceu na vida de Josué, e é um milagre de Deus na vida dele, porque Josué era escravo no Egito. Josué nasceu escravo. Às vezes você é escravo da situação que você está vivendo. Às vezes você é escravo aí da vergonha, da miséria, da frustração na sua vida, dos problemas, da enfermidade. Mas eu quero te dizer, existe um lugar, aleluia, existe um lugar na plenitude de Deus, que tudo isso cai por terra e a glória de Deus prevalece na nossa vida. Existe esse lugar na plenitude de Deus. Então, olha só o que ele vai dizer mais. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Aleluia. Se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. É este lugar a plenitude do Senhor. Você precisa estar em Cristo.
E as palavras dele precisam estar em você. E aí sim, você vai pedir tudo. Agora, olha a revelação que eu tive disso. Pedireis tudo. Dinheiro é tudo. Bens materiais é tudo. As coisas desse mundo é tudo que você quer? Não, é claro que não. Então tudo que ele está dizendo é o quê? É o próprio Deus. Pedirei tudo, é o próprio Deus, a plenitude, aleluia. É claro que pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Opa, vírgula e ponto. Tudo que você pedir, honestamente, dentro da palavra de Deus, sendo algo bem visto pelo Senhor, vos será concedido. Quem está entendendo, diga amém. Deus não faz nada por ciúmes, Deus não faz nada por inveja, Deus não faz nada por ganância. Deus, ele faz por justiça. Amém, Jesus? Deus faz por justiça. Então entenda, por favor, existe um lugar na plenitude de Deus. E esse lugar foi preparado para mim e para você. Deus não quer que você viva uma vida miserável, mendigando. Ele não quer que você viva uma vida de fracasso, de derrota. É claro que Deus não quer isso. Mas por que, pastor, que tem algumas pessoas que estão passando por isso? Porque eles, infelizmente, não colocaram a palavra de Deus como prioridade na sua vida. Se Josué não tivesse dado ouvido a Deus e não tivesse feito o que Deus mandou, e Josué não fez o que Deus mandou do jeito dele, Josué fez o que Deus mandou do jeito de Deus. Então ele foi bem sucedido. Então, quando isso não entrar na sua cabeça, que você tem que ter uma fé inteligente, uma mente inteligente. Você tem que entender, aleluia, qual é a sua participação no reino de Deus. Aí sim o Senhor vai começar a te abençoar. E não é só com bênçãos materiais não, irmão. Porque quando se fala em bênção, já começa a vir até cifrões na cabeça das pessoas, né? Já começa até a parecer aquela máquina, trim, 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 né? Não, não é isso. Bênçãos não é só material. É espiritual. Aleluia. As bênçãos espirituais são mais importantes do que as materiais. Porque a palavra do Senhor diz que quem consegue converter uma alma, quem ganha uma alma para Jesus é considerado como sábio. Está lá no livro de Provérbios. Então as maiores bênçãos que o Senhor tem para nós não é material, é espiritual. E é essa que você tem que focar na tua vida. Porque através das bênçãos materiais, todas as bênçãos dessa terra virá sobre a tua vida. Mas olha, seja corajoso. Tenha de bom ânimo. Amém? Tenha de bom ânimo. Isso é uma coisa fundamental. Todos os dias eu tenho que glorificar a Deus. Ah não, acordei azedo hoje, quero nem falar com Deus. Ó, acordei azedo hoje, não fica perto de mim. Fala muito comigo não. Não é assim que funciona. Tem de bom ânimo. Josué ele foi perseguido pelo próprio povo, desacreditado pelo próprio povo. O próprio povo falando, você não tem caráter de líder, você nasceu como escravo como nós, então larga a mão de ser assim. Mas ele teve de bom ânimo, mesmo pessoa tirando pedra, falando contra ele, perseguindo ele, querendo a morte dele, ele teve bom ânimo. Ele não amaldiçoou ninguém, ele não brigou com ninguém, ele levantou a voz para ninguém, ele continuou em Cristo. É alcançar a plenitude de Deus na nossa vida. Amém? E tudo vos será feito. Existe um lugar
em Cristo Jesus. E esse lugar se chama plenitude, aonde nós podemos acessar esse lugar. Amém, Jesus? Então, nós começamos hoje essa caminhada. Só que, meu irmão, ninguém conquista nada de Deus sem sacrifício. Sim ou não? Sim ou não? As coisas de Deus vêm de mão beijada? É só ficar lá na rede, mãozinha abanando, tomando suquinho de laranja com o pezinho pro ar, e elas virão. É desse jeito? É assim? Então precisa de sacrifício. E eu quero propor um sacrifício para os irmãos aqui. Sacrifício mesmo. Sei que vai ser difícil para você. Sei que vai ser difícil. Mas sem sacrifício, não tem perdão. Sim ou não? Sem sacrifício não há perdão. Então nós precisamos sacrificar alguma coisa para Deus nos abençoar. Deus precisa ver o seu comprometimento, porque quando você sacrifica a sua vida para Deus, você está provando para Deus. Não é que Deus quer prova, mas é para que humanamente, na linguagem, você entenda. Você está provando para Deus que você é capaz de conquistar o que está escrito na palavra. Amém? Você vai pegar essa palavra e fala: Senhor, eu quero viver isso. Se está escrito aqui que se eu estiver no Senhor e as palavras do Senhor estiverem em mim, Jesus, eu pedirei qualquer coisa e isso vai me acontecer. Então eu quero que isso seja verdade na minha vida. Para mim saber, Senhor Jesus, se isso aqui foi o homem que escreveu ou foi o Senhor, eu quero ver acontecer na minha vida. Isso é a fé inteligente. Mas primeiro você precisa se sacrificar. Porque se você não se sacrificar, não adianta você chegar diante de Deus. Primeiro você faz sua parte, aí você chega diante de Deus e reivindica aquilo que você está querendo. Amém, Jesus? E quem quer a plenitude de Deus na sua vida aqui nesse lugar? 1, 2, 3. Tem alguns animados que nem levantar a mão aí. Brincando, irmãos. Amém? Então, se você quiser experimentar essa plenitude de Deus, você vai ter que se sacrificar. Amém, Jesus? Qual é o sacrifício, pastor? A partir de hoje, tá? E aí fica a critério quem quiser se sacrificar. Amém, Jesus? A partir de hoje, nós vamos começar um jejum até domingo que vem. Nós vamos fazer um sacrifício. Um sacrifício para o Senhor. Amém? Nós vamos começar um jejum. Pastor, que horário vai ser esse jejum? Da meia-noite ao meio-dia. Quem está entendendo, diga amém. Da meia-noite de cada dia ao meio-dia. Só que esse jejum vai ser de alimento e de informação. Amém? Da meia-noite ao meio-dia, sem comer nada. Sem comer absolutamente nada. Pastor, eu tenho que tomar remédio, eu preciso comer, então não participa. É um sacrifício. Da meia-noite ao meio-dia. Eu não posso ficar sem comer por causa do que então não faz. É um sacrifício. Sem comer nada da meia-noite ao meio-dia. Sem redes sociais, sem televisão, sem rádio, sem nenhuma informação, da meia-noite ao meio-dia. Amém? Nem água. Amém? Não, acho que água pode tomar. Vamos lá, vamos abrir sessão. Água. Porque até Jesus tomou água no deserto, né? Por que nós não vamos tomar? Amém, Jesus? Água pode tomar. Amém, Jesus? Mas não pode água doce, não pode misturar com laranja, aí já complica a situação. Amém, Jesus? Amém? Quem está entendendo, diga amém. É um sacrifício. Eu só quero ver quem vai botar bom dia lá no grupo lá.
Só quero ver quem vai botar bom dia. Eu vou ser o primeiro a botar bom dia no grupo. Amém? Então, sem informação e sem comida. Da meia-noite ao meio-dia. Amém, Jesus? Entenda, por favor, se você toma remédio, tome o seu remédio. Amém, Jesus? Não tenho autoridade aqui para tirar o teu remédio. Mas estou pedindo para você, tome o seu remédio. Se você quiser entrar no propósito, tome o teu remédio com água e entra no propósito. Amém? Então, até domingo que vem. Então, quando vai encerrar, pastor? Da meia-noite de sábado ao meio-dia do domingo. Salvei teu almoço de domingo. Essa misericórdia, pastor. Salvou o almoço de domingo. Salvou o almoço de domingo. Amém? Não, quem está entendendo, diga amém, irmãos. Amém, Jesus? É coisa séria aqui. Não dá risada, mas é coisa séria. Amém? Por quê, pastor? Porque é um sacrifício que você vai fazer para Deus. Aí domingo que vem é Santa Ceia. Amém, Jesus? Nós vamos vir aqui no propósito, amém? Nós vamos chegar marchando a porta dessa igreja e aqui nós vamos fazer uma oração e falar para Deus: Deus, eu sacrifiquei a minha vida. Agora eu quero ver se esse versículo de João 15:7 foi o homem ou foi o Senhor que escreveu, porque ele vai acontecer na minha vida. Fala do Senhor, igreja. Aleluia. Amém? Sem Facebook, sem Instagram. Amém, Jesus? Sem Facebook, Instagram, WhatsApp. Sei lá se tem outra coisa. Daqui a pouco eu não cito aqui, o pessoal vai procurar outra coisa. Celular desligado até meio-dia. A não ser que você trabalhe, né? Você trabalhe com o celular. Você vai responder exclusivamente sobre serviço. Só isso. Amém? Nada de ficar espiando a vida dos outros lá não, porque não pode. Quebrou o jejum, aí você já sai fora do jejum de uma vez, tá bom? Já quebrou mesmo, já sai fora. Quem está entendendo, diga amém. Vamos fazer essa prova? Coisa séria, irmãos, de Deus. Porque primeiro a gente tem que sacrificar para depois receber de Deus a nossa vida. Amém, Jesus? Quem entendeu, diga amém. Se coloca de pé nessa noite para orarmos.